Tessalônica. O tumulto, a verdade e a cidade que virou o mundo de ponta cabeça. Imagine ouvir o veredito assustado das autoridades de uma grande cidade, gritado em meio ao caos de uma turba enfurecida. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esta não é a descrição de um bando de criminosos, mas o testemunho aterrorizado do impacto de um pequeno grupo de missionários cristãos. A cidade era Tessalônica, um prêmio do Império Romano, e os homens eram o apóstolo Paulo e seus companheiros. A história de Tessalônica na Bíblia não é uma de longos anos de ministério, mas sim um drama explosivo e conciso. É a história de como uma centelha do Evangelho em apenas 3 semanas incendiou uma metrópole, forjou uma comunidade de fé exemplar em meio à perseguição e deu origem a algumas das cartas mais pessoais e proféticas de todo o Novo Testamento. E se você está gostando do nosso canal, deixe seu like, se inscreva e compartilhe nosso conteúdo. Para entender por que Tessalônica foi tão crucial, é preciso olhar para um mapa. Fundada por volta de 315 a.C., pelo general Cassandro, que a nomeou em homenagem à sua esposa, Tessalônica, meia-irmã de Alexandre, o Grande, a cidade estava destinada à proeminência. Sua localização era soberba, um porto natural de águas profundas no Golfo Termaico, tornando-a um centro marítimo vital. Mais importante ainda, ela era a capital da província romana da Macedônia e a principal cidade ao longo da Via Egnátia, a maciça estrada romana que era a artéria principal ligando Roma ao Oriente. Todo o comércio, todas as legiões, todas as ideias passavam por Tessalônica. Para um estrategista missionário como Paulo, plantar uma igreja aqui não era apenas alcançar uma cidade, era acender um farol em uma das encruzilhadas mais movimentadas do mundo. Por volta de 50 d.C., durante sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, acompanhado por Silas e Timóteo, chegou a Tessalônica. Como era seu costume, ele se dirigiu primeiro à sinagoga local. O livro de Atos, capítulo 17, relata que por 3 sábados consecutivos, Paulo arrazoou com eles a partir das Escrituras, explicando e provando que o Cristo devia padecer e ressuscitar dentre os mortos. Sua mensagem era radical e direta. Este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. A reação foi imediata e dividida. Alguns judeus foram persuadidos, mas o verdadeiro sucesso veio de um grupo maior. Uma multidão de gregos tementes a Deus. Gentios que se sentiam atraídos pelo monoteísmo e pela ética judaica. E, significativamente, não poucas mulheres de destaque. O Evangelho estava rompendo barreiras sociais e culturais. Esta rápida aceitação por parte de gentios e da elite da cidade acendeu o estopim de um motim. Movidos por uma inveja feroz, alguns judeus que não creram reuniram homens maus das ruas, formaram uma turba e lançaram a cidade em alvoroço. A multidão enfurecida atacou a casa de um novo convertido chamado Jasão, onde se acreditava que Paulo e Silas estivessem hospedados. Não os encontrando, arrastaram Jasão e outros irmãos perante os magistrados da cidade. A acusação formal revela o cerne do conflito e o poder percebido da mensagem cristã. Eles alegaram que Jasão havia acolhido homens que estavam virando o mundo de ponta cabeça, agindo contra os decretos de César ao afirmar que há outro rei chamado Jesus. A acusação era de traição, a mais grave de todas. Após Jasão pagar uma fiança, os irmãos da igreja, temendo pela vida dos missionários, enviaram Paulo e Silas às pressas, durante a noite, para a cidade vizinha de Bereia. A passagem de Paulo por Tessalônica foi breve, intensa e terminou com uma fuga. Apesar da partida abrupta, a semente plantada em Tessalônica criou raízes profundas. Preocupado com a jovem igreja que enfrentava perseguição imediata, Paulo escreveu-lhes 2 cartas notáveis, 1 e 2 Tessalonicenses. Estes são alguns dos primeiros escritos do Novo Testamento
e revelam o profundo afeto de Paulo. Ele os chama de sua esperança, alegria e coroa de glória, e elogia sua fé que se tornou uma modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. As cartas também abordam problemas específicos. Em meio à perseguição, Paulo os conforta com uma das mais detalhadas e esperançosas descrições da segunda vinda de Cristo. Ele corrige mal-entendidos, pois alguns crentes, acreditando que o fim era iminente, haviam parado de trabalhar. Paulo lhes dá instruções firmes sobre a importância do trabalho e da ordem. Estas cartas são uma janela fascinante para a vida de uma igreja recém-nascida, lutando com a perseguição do lado de fora e com questões doutrinárias por dentro, tudo sob o cuidado pastoral amoroso, mas firme, de seu fundador ausente. Após a era apostólica, Tessalônica continuou sua trajetória de importância. Tornou-se a segunda cidade mais importante do Império Bizantino, depois de Constantinopla. Desse período glorioso, a cidade moderna, agora chamada Salônica ou Tessalonique, ainda ostenta um tesouro de monumentos paleocristãos e bizantinos, considerados patrimônio mundial da Unesco. Estruturas magníficas como o arco e a rotunda de Galério, a Basílica de São Demétrio e as imponentes muralhas da cidade ainda testemunham seu passado imperial. A cidade passou por muitas transformações, incluindo um longo período sob o domínio otomano, durante o qual se tornou um dos maiores centros judaicos do mundo, acolhendo dezenas de milhares de judeus sefarditas expulsos da Espanha. Tragicamente, essa vibrante comunidade foi quase inteiramente aniquilada durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Hoje, Tessalonique é a segunda maior cidade da Grécia, um centro universitário e cultural pulsante. É uma metrópole moderna construída sobre camadas de história. Os visitantes podem caminhar pela orla e ver a icônica Torre Branca, explorar as ruínas do Fórum Romano onde os cidadãos que acusaram Jasão se reuniram e visitar igrejas antigas cujas fundações remontam à era bizantina. A história de Tessalônica é um testemunho vívido do poder explosivo do Evangelho. Uma cidade de imensa importância estratégica, acostumada ao poder de Césares e ao fluxo de mercadorias, foi abalada até seus alicerces pela mensagem de outro rei, chamado Jesus. A igreja, nascida em meio a tumulto e perseguição, tornou-se um farol de fé e resistência. O legado de Tessalônica não está apenas nas ruínas de seu Fórum Romano ou no esplendor de suas basílicas bizantinas. Ele vive nas palavras urgentes e amorosas das epístolas de Paulo, lembrando-nos que a fé genuína muitas vezes floresce mais fortemente sob pressão e que a acusação de virar o mundo de ponta cabeça pode ser, na verdade, o maior elogio que um seguidor de Cristo pode receber.